Informe semanal Benjamin Fulford, dia 27 de setembro de 2021. Controladores de Biden pedem paz, após acordo secreto leste-oeste. Os controladores do falso regime de Joe Biden estão acionando a paz, de acordo com fontes maçônicas P3. Estão pedindo uma conferência em Liechtenstein em breve. A razão para isso é porque um acordo secreto leste-oeste foi alcançado, em princípio na semana passada, para puxar o plug do regime Biden, de acordo com fontes envolvidas nas negociações. A implosão controlada deste horrendo regime seria seguida por um enorme projeto de vários trilhões de dólares abrangendo o leste-oeste para melhorar o planeta, disseram as fontes. Aqui está uma mensagem de uma sociedade secreta asiática, a qual o presidente chinês Xi Jinping pertence. Vamos apressar nossas discussões para cumprir o prazo de 30 de setembro, para finalizar o regime de Joe, embora possa acontecer brevemente. Por enquanto, nada pode transparecer para o público em geral. Sob a superfície, grandes movimentos certamente ocorrerão. Mais detalhes sobre as negociações da Sociedade Dragão Branco, SDB, e o acordo com os asiáticos serão postados mais adiante. No entanto, é interessante notar que os bancos canadenses fecharam em 30 de setembro para o Dia da Verdade e da Reconciliação Nacional. Nossas fontes dizem que é para evitar que sejam saqueados pelos controladores de Joe, enquanto tentam desesperadamente cumprir seus prazos de pagamento. De qualquer modo, este acordo a princípio segue todos os tipos de subterfúgios internacionais e histórias de espionagem da vida real que certamente fornecerão alimento para filmes nas décadas vindouras. Vamos começar examinando novamente o que estava por trás do chamado negócio dos submarinos australianos que tão misteriosamente enfureceu Pequim. Autoridades dos Estados Unidos, Austrália e Reino Unido agiram na Austrália, depois que se descobriu que todos os tipos de políticos foram chantageados ou subornados para entregar o país à China por meio de uma combinação de intriga comunista chinesa e Rothschild, Rockefeller. Isso era parte de um acordo que haviam feito para entregar a Austrália para a China em troca do apoio contínuo ao regime de Biden. Eis um exemplo concreto: o primeiro-ministro, Daniel Andrews, do estado de Victoria, assinou a iniciativa da China's Belt and Road de infraestrutura e a revelia do governo federal. Além disso, depois de sofrer uma lesão nas costas por cair de uma escada, colocou seu estado sob as restrições do ser microscópico atual mais longas e severas do mundo. Todavia, esta é a verdadeira história revelada por fontes de inteligência australianas. Daniel Andrews tem um parceiro de negócios da máfia chinesa em segundo plano. Múltiplos milhões foram canalizados para ele para aprovar numerosos projetos em Victoria, fundos de seus manipuladores chineses. Andrews foi pego em um quarto de hotel com a filha de seu chefe chinês. Poderia ter sido uma armação? Ele foi espancado e quase foi desencanado. Sua cabeça ficou gravemente machucada, resultando em uma fratura no crânio. Suas vértebras e várias costelas foram fraturadas. Ficou quase paralisado. Disseram a ele que daquele dia em diante era o filho deles e que o deveria fazer tudo o que eles mandassem. Sua esposa sabe a verdade sobre o que aconteceu. Deixar de obedecer às ordens de seus dirigentes do PCC significa a eliminação certa para ele e sua família. Como foi dito a Andrews, acidentes acontecem todos os dias. Agora dá para entender o motivo do fechamento da indústria de construção por 2 semanas em toda a Victoria. Veja os motins que estão acontecendo. Observem cuidadosamente que grupo volta ao trabalho. Andrews deve empurrar a picadinha em todos os vitorianos. Estas são as suas ordens de marcha. Agora dá para saber por que cenas não relatadas, na mídia de propaganda, como essa acontecem todos os dias na Austrália. Uma súbita enxurrada de terremotos superficiais na Austrália também está relacionada aos fatos. Fontes do Pentágono dizem que os terremotos estão todos relacionados à destruição de bases subterrâneas locais. Uma fonte da agência australiana explica: a Austrália contém as principais instalações subterrâneas do mundo, que são construídas como hotéis subterrâneos onde a elite global planejava se abrigar, depois de implementar seu plano de despovoamento global original e só sair quando a poeira assentasse. Não mais. A Austrália não é o único país que não está sendo entregue à China, conforme prometido pela máfia Rockefeller, Rothschild e seu avatar Joe Biden. Por exemplo, também tem muita coisa acontecendo sob a superfície no Japão. Um navio prisão da Marinha do Zewa que chegou à base do Zewa, em Yokosuka.
O navio prisão está sendo posicionado para o embarque de prisioneiros de traficantes de picadinhas e agentes comunistas chineses, de acordo com fontes da direita japonesa e do mísseis. Embora muito ainda não possa ser dito por razões de segurança operacional, podemos confirmar que as organizações japonesas Ninkyo, depreciativamente chamadas de Yakuza, estão se mobilizando contra a máfia das picadinhas e seus manipuladores. Por sua vez, militares japoneses deixaram claro que ocuparão o parlamento, o gabinete do primeiro-ministro, o Banco do Japão e a emissora nacional NHK se nenhuma ação for tomada. Finalmente decidiram agir depois do que foi provado que 3,6 milhões de doses de picadinhas destinadas aos japoneses continham veneno. Agora vamos dar uma olhada porque o diretor financeiro da Huawei, Meng Wanzhou, foi colocado em prisão domiciliar em Vancouver, Canadá. Sua detenção não teve nada a ver com o Irã e tudo a ver com a lavagem de dinheiro da máfia casariana para instalar instalações 4+1G perigosas em todo o mundo. A China foi enganada ao acreditar que o ataque a essa empresa tinha como alvo a China. Muitos chineses poderosos também estão envolvidos numa operação de encobrimento para ocultar seu envolvimento no ataque de desencarnes em massa em Wuhan, China, no início de 2020. Os desencarnes nessa cidade, provavelmente chegando à casa dos milhões, ocorreram apenas nas áreas onde 10 mil torres de transmissão 4+1G foram ativadas. Se foi uma situação sanitária que causou as baixas, então as pessoas nos subúrbios e nas cidades vizinhas deveriam ter desencarnado também, mas não ocorreu isso. Meng foi libertado porque a China finalmente percebeu isso e concordou em não empurrar o 4+1G mais longe, de acordo com fontes da CIA. As sociedades secretas asiáticas também receberam evidências de que a situação sanitária atual foi um ataque a todos os humanos e não apenas aos chineses. Elas receberam organogramas detalhados dos grupos por trás da enganosa situação biológica e da campanha de picadas muito real e perigosa. Esta é a análise da autotraição ocidental. Todos eles serão desencarnados, promete o MI6. A renúncia da chanceler alemã Angela Hitler removeu a última grande proteção que esses criminosos tinham. Para esclarecer aqueles que ainda não sabem por que a chamamos de Hitler, o Mossad nos forneceu análise de sua genealogia. Hillary Rockefeller Clinton é meia-irmã de Angela Hitler Merkel, acrescentam as fontes do Mossad. Eis o que um membro da realeza britânica tinha a dizer sobre ela. Um monstro horrível, um bandido, um valentão e feio de se olhar. Espero que ela apodreça no inferno, porque essa mulher nos causou muitos problemas ao longo dos anos. Em qualquer caso, sua expulsão permitiu o expurgo dos traficantes de picadinhas ao remover o político mais importante da máfia casar. Disseram as fontes. Você pode ter certeza de que seu capanga Emmanuel Macron logo a seguirá no esquecimento político, se não for desencanado. Aqui está o que um membro da realeza britânica tinha a dizer sobre ela. Boa viagem para o lixo ruim. Um monstro horrível, uma bandida, uma valentona feia de se olhar. O problema que aquela mulher nos causou ao longo dos anos. Espero que apodreça no inferno. Desnecessário dizer que milionários alemães e franceses estão fugindo em massa para a Suíça, agora que seu Führer se foi. Também, é por isso que os controladores do falso Biden, incluindo Hillary Rockefeller, pediram uma reunião em Liechtenstein, organizada por um grupo conhecido como Bilderberg. Bilderberg é uma sociedade de 570 anos de indivíduos distintos originários desse principado na Europa. A SDB tem como política enviar representantes às tocas dos leões. É provável que alguém deles participe da reunião. Manteremos os leitores informados se quando tal reunião ocorrer. Agora, vamos apresentar um relato mais detalhado da reunião entre a SDB e a Sociedade Secreta Asiática que ocorreu na semana passada, tal como foi relatada por uma testemunha da reunião. As negociações da semana passada entre um representante da Sociedade Dragão Branco, SDB, e um representante de uma importante sociedade secreta asiática correram bem. Houve um acordo geral para trabalharmos em conjunto pela paz mundial e lançar uma massiva campanha para acabar com a pobreza e parar a destruição ambiental. No entanto, o representante asiático disse que as discussões anteriores sobre uma agência mundial de planejamento do futuro foram rejeitadas por muitos porque, para citar, os europeus falam com línguas bifurcadas e não são confiáveis. Em vez disso, eles queriam prosseguir por meio do BRICS e dos bancos de desenvolvimento asiáticos existentes. Disseram a eles que a maioria dos chamados líderes do BRICS eram apenas servos e que passar por eles não era possível.
O negociador da SDB, então, respondeu com a parábola do sapo e do escorpião. A história de um escorpião chegou à margem de um rio e pediu a um sapo que o atravessasse em suas costas. O sapo disse: "Mas você não vai me picar?" O escorpião prometeu que não o faria e, por isso o sapo carregou-o em suas costas para atravessar o rio. Enquanto atravessavam o rio, a meio caminho, o escorpião picou o sapo e este disse: "Por que você isso?" O escorpião respondeu: "Porque essa é a minha natureza." O representante da SDB, então, explicou: "Tem que entender que, ao lidar com um escorpião, ter o cuidado para não dar a ele a oportunidade de picar." O representante asiático riu e disse: "Claro, então usaremos um sapo venenoso para garantir que ambos morram se um trair o outro." O resultado foi que o presidente chinês Xi Jinping, em breve, apresentará com uma proposta para criar uma nova organização internacional para tratar de questões que afetam todo o planeta. Os detalhes ficarão a cargo dos diplomatas. Os representantes das sociedades asiáticas, também, concordaram em examinar os fatos e tomarem as medidas apropriadas para confirmar que a suposta situação sanitária atual era apenas um pretexto para inocular a humanidade com picadas que alteram o DNA e, possivelmente, serem até desencarnadoras. Também, disseram que os chineses e outros asiáticos logo parariam de usar proteções de pano NP-rosto. Eles concordaram que pode ser necessário simplesmente varrer a Suíça do mapa com uma explosão nuclear. Os representantes das sociedades asiáticas também tinham algumas informações interessantes sobre os Estados Unidos. Disseram que uma decisão já havia sido tomada para cancelar a falsa administração de Biden, antes mesmo do pedido da SDB. Os chineses disseram esperar que Donald Trump volte como presidente dos Estados Unidos. A SDB aconselhou cancelar todo o governo dos Estados Unidos em 30 de setembro, para drenar o pântano. Sentia que o retorno de Trump seria uma coisa boa se ele abandonasse sua insistência em vender picadinhas. Em caso contrário, o general Mick Fuller foi recomendado como próximo presidente dos Estados Unidos para presidir a limpeza da bagunça que o país se tornou. Outra coisa que foi confirmada, tanto pela direita japonesa, quanto pelo representante asiático, foi que Takashi Senai se tornaria o próximo primeiro-ministro japonês. Ela se tornaria a primeira mulher primeira-ministra do Japão. A SDB disse que Senai poderia se tornar primeira-ministra, mas apenas se presidisse uma mudança real. Para garantir que as coisas realmente mudem, a SDB se reunirá nos próximos dias com representantes de outras sociedades secretas como o Corvo de Três Pernas e a Família do Dragão, de acordo com a fonte. Num nível mais esotérico, na semana passada, este escritor recebeu mensagens codificadas dizendo que as entidades parasitas que se alimentam de medo, ódio e outras emoções negativas, recentemente saíram do armário porque estavam desesperadas, famintas e perderam o controle da humanidade. Mesmo se isso for tomada como uma metáfora, certamente um ponto crítico foi alcançado, onde o pensamento positivo e o amor estão vencendo a batalha pelo planeta Terra. Fiquem ligados, pessoal. Fim. Fonte benjaminfulford.net. Website. Ajude com qualquer valor o canal Guerreiros da Luz e a Libertação Planetária através do PayPal. O link de doação está na descrição do vídeo.